Numa manhã de verão em São Roque de Minas, uma mãe observava a filha sair com o cachorro da família para uma caminhada rápida, sem saber que seria a última vez que veria qualquer um dos dois. As buscas da polícia não deram em nada, os voluntários não encontraram pistas e o caso ficou mais frio a cada semana que passava. Mas então, 12 meses depois, um caçador acompanhando rastros de javalis com tecnologia de imagem térmica capturou algo com seu drone, desencadeando uma sequência de eventos que revelaria um pesadelo, além da imaginação mais sombria de qualquer pessoa. A campainha soou alto, cortando o silêncio da manhã como uma lâmina. Marisa Souza apertou o hobby contra o corpo enquanto andava descalça até a porta, os pés frios sobre o chão de madeira. Pelo olho mágico, viu o delegado Ricardo Nogueira parado em sua varanda, a respiração visível no ar fresco de Minas Gerais. O coração dela despencou. No ano desde que Adriana havia desaparecido, toda visita inesperada da polícia carregava o peso de uma possível tragédia. Delegado Nogueira, disse ela ao abrir a porta, tentando conter o tremor na voz. Encontraram... Dona Marisa, posso entrar? Tenho notícias sobre o caso da sua filha. Ela se afastou em silêncio, levando-o até a sala, onde a foto do 3º ano de Adriana ainda ocupava o centro da estante. O rosto do delegado era indecifrável quando se acomodou na poltrona em frente a ela. Nesta madrugada, recebemos uma ligação de um caçador chamado Djalma Pires, começou o delegado, tirando o tablet da pasta. Ele usava um drone com imagem térmica para rastrear javalis na mata da Serra da Canastra quando o equipamento registrou uma fonte de calor incomum. As mãos de Marisa se fecharam no colo. Que tipo de fonte de calor? No começo, o Djalma achou que fosse um cachorro do mato. A imagem mostrava um animal de porte médio amarrado a uma árvore, numa parte bem isolada da floresta. Mas quando ele manobrou o drone para ver melhor, o delegado virou o tablet para ela, revelando o vídeo térmico, granulado. A forma e o tamanho eram claramente os de um cachorro doméstico, um vira-lata caramelo, para ser exato. O mundo girou. Marisa apertou com força o braço do sofá. Thor? Acreditamos que sim. O caçador nos acionou imediatamente e enviamos uma equipe ao local. Dona Marisa, de algum modo, depois de um ano inteiro, o cachorro da sua filha ainda está vivo. Antes de continuar, conte nos comentários de onde você está acompanhando essa história. Acha possível um cão sobreviver tanto tempo? Compartilhe este episódio e siga conosco. Essa investigação está apenas começando. Isso é impossível, murmurou Marisa. Como ele poderia ter sobrevivido por tanto tempo? E a Adriana? Ela está... Estamos mobilizando as equipes de busca imediatamente, disse o delegado rapidamente. Todas as unidades disponíveis estão sendo enviadas para a área. Mas preciso lhe dizer que o cachorro já foi resgatado. Ele está na clínica veterinária Serra Alta, na rodovia MG 341. Está vivo, Dona Marisa. E pelo que a equipe relatou, foi cuidado. Marisa já estava de pé, o pensamento disparado. Cuidado? O que o senhor quer dizer com isso? Acho melhor que veja com seus próprios olhos. Posso levá-la até lá agora, se quiser. 20 minutos depois, chegaram ao estacionamento da clínica. Marisa mal esperou o carro parar antes de sair correndo pelas portas de vidro. A recepcionista, vendo o desespero em seu rosto, os conduziu imediatamente até a sala de atendimento. Sandra Campos, uma mulher na casa dos 40, com olhos bondosos por trás dos óculos, estava curvada sobre um vira-lata caramelo na mesa de exame. Mesmo de costas, mesmo depois de um ano, Marisa soube que era o Thor. Seu pelo estava embaraçado em alguns pontos, o corpo mais magro, mas era inconfundível. Dona Marisa, disse a veterinária com gentileza, afastando-se. Ele está sedado no momento, só para mantê-lo calmo durante o exame, mas ele vai ficar bem. As mãos de Marisa tremiam ao tocar o pelo do cachorro. Ele era real, quente, respirando, vivo. Como? Ela conseguiu dizer.
A expressão da doutora se tornou intrigada. Isso é o mais impressionante nesse caso. Apesar do trauma e das condições, o Thor apresenta sinais claros de alimentação regular ao longo do último ano. Fizemos uma lavagem estomacal e encontramos alimento recente. Parece ração seca, consumida provavelmente nas últimas 12 horas. A condição física dele está relativamente boa, considerando tudo. Alguém definitivamente cuidou dele. Alguém o manteve vivo, disse o delegado Nogueira em tom grave. A pergunta é, quem e por quê? Os dedos de Marisa tocaram as marcas de corda no pescoço do cão, vermelhas e ainda recentes. Essas marcas? Sim, de quando foi amarrado à árvore. Mas veja isso, Draca. Sandra apontou para a coleira de Thor. Essa não é a coleira que ele usava quando desapareceu, é? Marisa olhou para o acessório azul, simples, sem plaquinha. Não, a dele era vermelha, de couro, com as tags. O nome dele, nosso endereço, meu telefone. Essa é diferente. Já alguém trocou, anotou o delegado. Alguém que não queria que ele fosse identificado muito cedo. Mas por que mantê-lo vivo? Perguntou Marisa, com a voz falhando. Se alguém levou a Adriana, por que alimentar o cachorro por um ano? Por que deixá-lo onde pudesse ser encontrado? O rosto do delegado endureceu. São perguntas que vamos responder. As equipes de busca já estão a caminho da área onde ele foi encontrado. Sandra acariciou a cabeça de Thor com delicadeza. Ele passou por muito, mas é um sobrevivente. Quero mantê-lo em observação por pelo menos 24 horas. Fazer mais exames, mas fisicamente ele vai se recuperar. Marisa assentiu em silêncio, incapaz de tirar os olhos do cão que havia sido o companheiro fiel de sua filha. Thor tinha sido o presente de aniversário de 16 anos de Adriana, 2 anos antes. Desde então, eram inseparáveis, saindo para suas caminhadas matinais todos os sábados sem falhar. Até aquela manhã de 13 de julho de 2024, quando nenhum dos dois voltou para casa. Dona Marisa, disse o delegado Nogueira suavemente, essa é a pista mais forte que tivemos até agora. Alguém manteve esse cachorro vivo por um motivo. Alguém sabe o que aconteceu com Adriana. Enquanto Marisa observava o peito de Thor subir e descer com a respiração induzida pela sedação, sentiu algo que não permitia há meses. Esperança. Uma esperança terrível, frágil, mas viva. Esperança de que, em algum lugar, alguém tivesse mantido sua filha tão viva quanto havia mantido o cachorro. O telefone tocou assim que Marisa chegou em casa, após deixar Thor sob os cuidados da clínica. Passara a última hora sentada ao lado dele, tentando digerir tudo o que ouvira naquela manhã. No visor, apareceu o nome de Lúcia Mendonça, diretora do Colégio Estadual Presidente Tancredo Neves. Marisa, acabei de saber da polícia, disse a diretora, ofegante de urgência, sobre o cachorro da Adriana. Toda a comunidade escolar quer ajudar. Estamos organizando grupos de busca voluntária para vasculhar a área onde ele foi encontrado. Qualquer pista pode fazer diferença. Lúcia, A voz de Marisa falhou. Obrigada. Alguns professores já estão a caminho da sua casa para coordenar tudo. Não vamos perder tempo. Adriana é uma das nossas. Vamos trazê-la de volta. Em menos de 30 minutos, a casa de Marisa, antes silenciosa e triste, transformou-se em um centro de operações. Carros lotavam a rua. Professores, funcionários da escola e pais de alunos chegavam com mapas, kits de primeiros socorros e rádios comunicadores. Na cozinha, alguém montou um posto de café. Sobre a mesa, os mapas da Serra da Canastra cobriam a toalha. O professor Gilson Lima, de Educação Física, assumiu a função de coordenador de campo. Com uma lanterna e um laser apontador, indicava a organização dos grupos. Atenção, pessoal! Vamos dividir em equipes de 6. Cada grupo receberá uma sessão de busca, partindo do ponto onde o Thor foi encontrado.
Ele apontou para um X vermelho no mapa, cerca de 24 quilômetros ao nordeste da cidade, perto da região do Rio São Francisco. O terreno ali é pesado. Entre os presentes, Marisa notou o professor Caio Barreto, da disciplina de Biologia. Ele estava um pouco afastado dos demais, estudando os mapas com atenção em comum. Diferente dos outros professores, que usavam roupas simples de caminhada, Caio vestia equipamentos técnicos novos, camiseta dry fit, calça de trilha conversível e botas de montanhismo de alto nível. Dona Marisa, disse ele, aproximando-se com expressão solidária, quero que saiba o quanto todos nós estamos sentidos com isso. Adriana é uma aluna muito especial. Obrigada, professor. Ela sempre gostou muito das suas aulas. Seus olhos se iluminaram com algo parecido com orgulho. Ela era extremamente dedicada em biologia. No ano passado, chegou a me perguntar sobre os pré-requisitos para o curso de medicina. Queria muito te orgulhar. Marisa piscou, surpresa com a lembrança tão específica. Ela falou com você sobre medicina? Ah, sim, com frequência. Ela estava especialmente ansiosa em relação ao FMG, continuou o professor Caio. Disse que era a universidade dos sonhos dela, mas temia que as notas não fossem suficientes. Eu garanti que, com a inteligência e o esforço dela, não havia com o que se preocupar. Ele fez uma pausa, o olhar dele se tornou mais intenso. Ela mencionava que se sentia pressionada a dar certo, principalmente depois das mudanças recentes na família. A referência ao divórcio fez Marisa se enrijecer. Não se lembrava de Adriana ter se aberto com os professores sobre assuntos pessoais. Gostaria de liderar o grupo C de busca, anunciou o professor Caio, tirando um GPS portátil da mochila. Quero ficar com o setor leste. Estive estudando os protocolos de resgate durante a noite e trouxe suprimentos de emergência. Sinalizadores, cobertores térmicos, pastilhas purificadoras de água. O professor Gilson, que organizava a divisão dos grupos, pareceu impressionado. Bem preparado, Caio. Agradecemos a iniciativa. Caio então abriu um mapa topográfico detalhado, aparentemente impresso por ele mesmo, com marcações de elevação e trilhas. A região leste tem vários desfiladeiros e vegetação densa. É preciso alguém com experiência para caminhar ali em segurança. Onde posso ajudar? Perguntou Marisa, aproximando-se da mesa. O professor olhou para ela rapidamente. Acho melhor a senhora integrar o grupo A, que vai para o setor norte. O terreno lá é mais tranquilo, trilhas mais definidas. O setor leste, onde estarei, é bastante acidentado. Pedras soltas, subidas íngremes. Precisamos que a senhora esteja bem para quando Adriana for encontrada. Algo na maneira como ele a afastou daquele setor fez Marisa hesitar, mas o professor Gilson já concordava. Ele tem razão. O setor norte tem estradas antigas de madeireiras, mais fácil para se locomover. Enquanto os grupos se organizavam e se preparavam para sair, Marisa observava o professor Caio organizar sua equipe com precisão, distribuindo suprimentos e dando o que parecia ser uma instrução padrão de segurança. Para um simples professor de biologia, ele parecia excessivamente preparado para essa situação, como se tivesse ensaiado. Vamos encontrá-la, Dona Marisa, disse ele ao passar por ela na saída, pousando rapidamente a mão em seu ombro. Prometo que vamos vasculhar cada metro daquela mata. A Adriana merece voltar para casa. Antes da saída, houve uma pausa enquanto os voluntários revisavam equipamentos e definiam o transporte. Marisa sentou-se à mesa com o professor Caio e alguns outros docentes, revendo a grade de busca. O professor puxou a cadeira para mais perto e apontava marcos no mapa detalhado. Sabe, Dona Marisa, disse ele, em tom confidencial, e disse fiquei pensando em várias conversas que tive com a Adriana no último ano. Talvez existam lugares que ela mencionou que possam ajudar a restringir nossa busca. Que tipo de conversas? Perguntou Marisa, esperançosa. Bem, ela falava muito sobre os planos para a faculdade durante nossos encontros. Tinha muito medo de decepcionar a senhora.
especialmente depois da separação. Marisa conteve o fôlego. O divórcio havia sido concluído 3 anos antes, é verdade, mas Adriana nunca demonstrara abertamente tais sentimentos. Ela te contou isso? Sim, conversávamos bastante. Ela dizia que não podia decepcionar a senhora, que precisava ser perfeita. Tinha medo de não ser boa o suficiente para a medicina. A professora Letícia, de português, remexeu-se na cadeira, visivelmente desconfortável. Eu não fazia ideia de que Adriana estivesse tão abalada. Sempre parecia tão confiante em aula. Ela se abria nas sessões de reforço, explicou Caio. Atendimentos individuais facilitam a abertura emocional. Sou muito grata por essas sessões, disse Marisa, tocando o braço do professor com leveza. As notas dela em biologia melhoraram muito, de B para A. Aqueles encontros nas segundas e quartas fizeram toda a diferença. O rosto do professor Caio vacilou por um breve instante antes de sorrir. Na verdade, nos encontrávamos às terças e quintas. Lembro com clareza, porque esses eram os meus dias de atendimento fixo. Marisa franziu a testa. Não, tenho certeza de que eram as segundas e quartas. Eu trabalhava no plantão noturno nesses dias. Sempre deixava o jantar na geladeira para ela. A memória pode pregar peças em tempos difíceis, disse o professor suavemente. Mas tenho plena certeza de que foram às terças e quintas. Inclusive, ela preferia estudar na sala de preparação de ciências em vez da biblioteca, porque era mais silenciosa, mais adequada para a concentração. O professor Gilson, que ouvia a conversa enquanto organizava materiais, se intrometeu. Mas aquela sala normalmente não é acessível aos alunos, não é? Fiz uma exceção para alunas como a Adriana. Ela me ajudava a organizar materiais enquanto revisávamos o conteúdo. Aprendizado sinestésico, sabe? Ajudava na fixação. Ela conseguiu muitos pontos extras ficando depois da aula para me ajudar com os preparativos dos experimentos. Uma aluna realmente dedicada. Um desconforto estranho começou a percorrer a espinha de Marisa. A maneira como ele falava sobre esses encontros privados, o conhecimento íntimo das ansiedades de Adriana, algo não soava certo. Com que frequência essas sessões aconteciam? Ela perguntou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Com bastante regularidade. Às vezes, ela ficava até às 18 horas, principalmente em véspera de prova. Queria manter o rendimento impecável. O sorriso de Caio se manteve. Mas algo nos olhos dele fez a pele de Marisa arrepiar. Eu dizia a ela que, com inteligência e meu acompanhamento, poderia alcançar qualquer meta. O celular de Caio, virado para cima sobre a mesa, vibrou com uma mensagem recebida. Antes que ele pudesse alcançar, Marisa leu parte da pré-visualização. Continue com o plano. Ele virou o aparelho com um movimento um pouco rápido demais. Provavelmente professores verificando os detalhes da busca, disse ele, a voz levemente alterada. Não vai atender? Perguntou a professora Letícia. Não, nada urgente. Vamos nos concentrar na missão. Ele voltou sua atenção para o mapa, mas Marisa notou que suas mãos não estavam mais tão firmes. O mal-estar crescia. A familiaridade com os detalhes da filha, a confusão sobre os dias, os encontros em locais restritos e agora essa mensagem críptica, separadamente, poderiam ser detalhes irrelevantes. Juntos, formavam algo que Marisa não conseguia ignorar. Professor Caio, disse ela, num tom mais neutro. Adriana alguma vez mencionou lugares específicos na mata onde gostava de ir? Trilhas, cachoeiras? Ele a encarou, e por um breve segundo ela viu algo em seu olhar. Cálculo? Medo? Não, ela nunca foi muito de trilhas. Preferia os livros às botas de caminhada. Esse desaparecimento foi totalmente fora do padrão dela. Mas Marisa sabia que aquilo era mentira. Adriana adorava trilhas. Participara do clube de caminhada no 2º ano. Se Caio não sabia disso, então não conhecia a Adriana como dizia, e se sabia, estava mentindo de propósito.
A movimentação na garagem de Marisa aumentava à medida que os grupos de busca carregavam seus equipamentos nos veículos. Pela janela da sala, ela pôde ver o professor Caio organizando sua equipe com precisão quase militar. Distribuía rádios comunicadores, conferia mochilas e parecia dar instruções detalhadas de segurança. Algo naquele comportamento a incomodava profundamente. Ele agia como se tivesse treinado para aquele momento. Marisa, tomada por inquietação, subiu as escadas discretamente e entrou no quarto de Adriana. Desde o desaparecimento, mantinha o cômodo intacto, como um santuário. A colcha roxa escolhida por Adriana para o aniversário de 16 anos ainda cobria a cama. A escrivaninha permanecia organizada, o notebook fechado, os livros empilhados com precisão. Ela puxou a gaveta onde a filha guardava seu planner, um caderno grosso, espiralado, com espaços mensais e semanais. As páginas estavam repletas de anotações com canetas coloridas, característica da organização meticulosa que Adriana herdara do pai. Marisa folheou o mês de setembro e encontrou a primeira pista, segunda-feira, 11 de setembro. Reforço bio com prof. C, 15h30, sala 214. Mais abaixo, anotações semelhantes nas semanas seguintes, sempre em segundas ou quartas-feiras. E não terças e quintas, como o professor Caio afirmara. As sessões eram irregulares, frequentemente remarcadas por motivos anotados por Adriana, como prof. do C com reunião ou remarcado P6. Marisa folheou até encontrar boletins escolares guardados no bolso do planner. A nota em biologia subira de B para A em setembro e atingira a perfeição em novembro. Nos espaços de notas pessoais, escritas em caneta roxa, cor preferida de Adriana, Marisa encontrou algo que gelou seu sangue. Segunda-feira, 16 de outubro. Prof. Musset diz que sou diferente das outras alunas. Segunda-feira, 23 de outubro. Conquistei o A hoje. Prof. Musset tão orgulhoso. A linguagem soava errada. Conquistei o A? Aquilo não parecia apenas acadêmico. Folheando até novembro, Marisa encontrou anotações ainda mais preocupantes. Quarta-feira, 8 de novembro. Almoço na sala de ciências. Fiquei até 12h50. Aula de português perdida. Prof, você me deu o bilhete. O horário da aula de português ia das 12h20 às 12h50. Por que ela estava fora da aula por tanto tempo? Por que o professor tinha autoridade para dispensá-la? Marisa virou a página e leu o que parecia uma confissão. Sábado, 18 de novembro. Ganhei a pulseira rosa por ser a melhor aluna. Muito linda. Prof, C pediu para não mostrar para a mãe. Disse que outras meninas teriam inveja. Nosso segredo. Pulseira? Marisa nunca vira tal objeto. Ela virou as páginas com as mãos trêmulas. Em dezembro, havia registros de uso de laptop pessoal do professor, com elogios à confiança mútua. Em 15 de dezembro, um texto longo preenchia todo o espaço disponível. Prof. EC explicou por que nosso reforço é diferente dos demais. Disse que tem o potencial que precisa de estímulo fora da sala comum. O lugar secreto é ideal, sem interrupções, sem olhos invejosos. Até o fim do terceiro ano estarei tão avançada que a UFMG será fácil. A mãe vai se orgulhar. Só temos que manter tudo em sigilo. Ninguém entenderia nossa conexão. Marisa sentiu as pernas cederem. Sentou-se na cama, planner ainda nas mãos. A pulseira, os horários desviados, os segredos, o isolamento, os elogios personalizados. Tudo indicava um processo claro de manipulação. Como não percebeu? Como ninguém percebeu? Pela janela do quarto da filha, Marisa podia ver o professor Caio, ainda no quintal, orientando sua equipe com autoridade. Distribuía walkie-talkies, verificava mochilas. A mesma voz que falara em tom carinhoso com Adriana, agora parecia dirigir uma tropa. As contradições se empilhavam, as datas trocadas, o planner com anotações comprometedores, os encontros em locais restritos.
a pulseira escondida e agora aquela mensagem em seu celular. Marisa sentia o peso de uma verdade que ainda não queria nomear, mas não podia ignorar. Ela desceu as escadas lentamente. A casa estava cheia de voluntários organizando mapas, garrafas térmicas, cordas e apitos. Todos pareciam imersos na missão, determinados a encontrar Adriana. Ela avistou a professora Letícia, o professor Gilson e outros colegas de escola. Dona Marisa, chamou Letícia. O grupo A já está saindo. A senhora vem conosco? Claro, só preciso pegar algo no carro. Marisa saiu calmamente, atravessando o gramado lateral da casa. No espelho retrovisor, viu o Honda prata de Caio Barreto deixando sua garagem. O grupo C, que deveria seguir para o setor leste da mata, estava partindo. Mas em vez de dobrar à esquerda rumo à estrada da Canastra, Caio virou à direita, entrando na rodovia MG 341, direção sul, o caminho oposto. O coração de Marisa disparou. Ela entrou em seu carro discretamente e aguardou com o motor ligado. Quando o veículo de Caio já estava a 2 quarteirões de distância, ela o seguiu, mantendo uma distância segura, alternando os espelhos. Não havia muito movimento naquele fim de manhã. A rodovia estava tranquila. 3 quilômetros adiante, Caio parou em um posto de gasolina. Marisa passou direto, observando pelo espelho lateral, enquanto ele saía do carro e olhava ao redor, nervoso. Ela seguiu até um restaurante mais adiante e estacionou, esperando que ele voltasse à estrada. 5 minutos depois, o Honda prata reapareceu. Ela deixou que 2 carros se intercalassem entre os dois antes de seguir. Mais 2 quilômetros à frente, ele parou novamente. Desta vez, num antigo ponto de venda de frutas abandonado. Ficou ali por 1 minuto exato. Não saiu do carro. Marisa estacionou em um desvio atrás de algumas árvores. Pegou os binóculos guardados no porta-luvas, um presente antigo de Adriana, que se interessara por observação de pássaros, e observou. Caio verificava os espelhos com frequência. Seus olhos corriam de um lado para o outro. Estava claramente procurando algo, ou alguém. Após mais 1 minuto, ele retomou o trajeto. Ela continuou seguindo. Ele virou à direita em uma estrada vicinal, a estrada de terra conhecida como Estrada da Lavrinha, que levava a uma antiga área rural com sítios antigos e casas abandonadas. Ela manteve distância. Após cerca de 4 quilômetros, viu a seta do carro indicar uma entrada. Uma casa antiga surgiu parcialmente escondida atrás de arbustos altos e uma cerca viva. Marisa passou direto. Anotou o número na caixa de correio. 447. Mais adiante, fez o retorno, estacionou em um ponto oculto por árvores e digitou o endereço no celular. O site da prefeitura identificou o imóvel. Propriedade da família Barreto, herdada por Caio, após o falecimento da avó, Dona Eulália, em 2021. Propriedade retirada do mercado de aluguel em junho de 2024. Adriana desaparecera em 13 de julho de 2024. Marisa desceu do carro, coração acelerado, e seguiu a pé, pisando com cuidado para não fazer barulho. Os fundos da casa davam para uma área de mata fechada. A construção parecia bem cuidada. O gramado estava cortado, mas os jornais empilhados na varanda denunciavam ausência prolongada. Marisa seguiu pela vegetação densa que circundava os fundos da casa. Passou por um grupo de pinheiros jovens e se abaixou atrás de uma moita espessa de hibiscos crescidos. Daquele ponto, conseguia ver melhor os fundos do imóvel. Era uma casa em estilo colonial simples, paredes de tijolo pintadas de branco e janelas com venezianas de madeira. Mas havia algo peculiar na estrutura. Uma parte da fundação descia abaixo do nível do solo, revelando janelas pequenas e retangulares que indicavam um porão ou adega subterrânea. A maioria das janelas havia sido substituída por blocos de vidro espessos, do tipo que permite a entrada de luz, mas impede a visão clara para dentro. Apenas uma dessas janelas permanecia como vidro comum, provavelmente uma abertura de ventilação.
Tinha cerca de 20 centímetros de altura e meio metro de largura. Cortinas de pano cobriam o interior, mas estavam mal ajustadas. Um pequeno vão deixava ver parte do ambiente. Marisa se aproximou com cautela, agachada, o coração aos pulos. Pressionou o rosto contra o vidro e usou as mãos para bloquear o reflexo da luz. Seus olhos se ajustaram. O que viu do outro lado a fez gelar. Era um ambiente limpo, frio, funcional. Uma sala com paredes de pedra exposta, iluminação branca e piso de cimento. Havia um quadro branco na parede com palavras escritas em letra cursiva, tópicos de biologia, claramente. Uma mesa com livros empilhados, um laptop fechado e uma mochila jogada na cadeira. Não era uma mochila qualquer. Era a mochila roxa de Adriana, com o pequeno remendo de Smile que ela havia costurado no ano anterior. A mesma que levava nas caminhadas. Marisa piscou as lágrimas e olhou com mais atenção. As paredes continham prateleiras com cadernos organizados. Uma cama de solteiro ocupava um dos cantos. Um frigobar e um micro-ondas estavam dispostos lado a lado. Uma porta metálica de correr indicava o possível acesso a um banheiro improvisado. E então, movimento. O professor Caio entrou no cômodo, descendo por uma escada lateral que não estava visível da janela. Ele carregava uma bandeja com 2 sanduíches, uma maçã cortada em fatias e um copo de leite. Seguiu em direção ao canto onde Marisa não podia ver. "Trouxe lanche", disse ele, a voz abafada pelo vidro. "É peito de peru com queijo branco, seu favorito." Uma resposta veio, também abafada. Era uma voz feminina, jovem, cansada. "Eu sei que sente falta dele", respondeu Caio, com o tom dócil. "Mas foi necessário. Não podíamos permitir que ele levasse alguém até aqui. Você entende isso? Não entende? Tudo o que faço é para te proteger. Para proteger o que estamos construindo juntos." Mais palavras. Marisa não pôde ouvi-las completamente, mas captou fragmentos carregados pelo vento. "A mamãe, os exercícios, ela vai entender um dia", disse ele com calma. "Quando você passar no vestibular, quando entrar para a medicina, ela vai ver que eu estava certo. O ensino tradicional nunca valorizaria o seu potencial. Aqui estamos à frente, estamos criando algo novo." Marisa levou a mão à boca para conter o grito. Adriana estava ali, viva e presa, mantida em um mundo de controle e ilusão por alguém que fingia ser seu mentor. Ela se afastou da janela lentamente, os joelhos tremendo. A urgência era clara, precisava chamar ajuda, mas não podia ser descoberta. Retornou pela trilha por onde viera, caminhando silenciosamente até o carro estacionado a cerca de 500 metros. Pegou o celular, discou 190. A ligação caiu direto na central de emergência de São Roque de Minas. "Polícia Militar. Qual a ocorrência?" "Aqui é Marisa Souza. Minha filha Adriana está viva. Ela está sendo mantida em cativeiro no endereço 4547 da Estrada da Lavrinha. Vi com meus próprios olhos. Ele está com ela. Estamos a caminho", disse o atendente do 190 com firmeza. "Não se aproxime. Mantenha distância. Uma viatura e uma equipe do resgate estão sendo direcionadas para o local agora." Marisa desligou e recostou-se no banco do carro, o coração martelando nas costelas. Estava ofegante, as mãos úmidas, tentando manter a calma. O tempo parecia ter parado. A cada minuto, imaginava Caio Barreto percebendo que fora seguido. Imaginava a filha em perigo. Imaginava o que ele poderia fazer se acuado. 15 minutos depois, ouviu o som do motor de uma caminhonete da Polícia Militar aproximando-se pela estrada de terra. Sinais luminosos desligados. Veio seguida de uma viatura da Polícia Civil e um veículo de apoio com paramédicos. O delegado Ricardo Nogueira saiu do banco do carona e veio até ela. "Dona Marisa", disse ele rapidamente, abrindo o mapa. "Precisamos que nos indique exatamente onde ele está. Alguma chance de termos sido percebidos?" "Não." Ele desceu para o subsolo com comida.
estava distraído. E sua filha? Está lá, eu a ouvi. Ele falava com ela como se fosse uma aluna dele. Então temos que agir agora. Sargento! O policial correu até eles. Circundem o perímetro. A entrada principal deve ser mantida sob vigilância, mas ele pode tentar fugir pelos fundos. As equipes se moveram em silêncio, com os rádios ajustados para a vibração. Marisa permaneceu ao lado do delegado, assistindo à formação da operação. 10 minutos depois, a casa foi cercada. Um negociador aproximou-se pela frente com um megafone em mãos. Caio Barreto, aqui é a Polícia Militar de Minas Gerais. Sabemos que há uma pessoa dentro da residência com você. Está cercado. Saia com as mãos para o alto. Silêncio. O negociador repetiu o aviso. Outra pausa. De dentro da casa, uma sombra passou por uma das janelas superiores. Então, o som. Uma voz masculina, desesperada. Não machuquem ela. Não façam mal a ela. Caio, solte a jovem e saia pacificamente, gritou o negociador. Estamos aqui para garantir a segurança de todos. Você não tem para onde fugir. Uma batida de vidro, depois outra. Uma janela do porão estilhaçou-se. Um cobertor foi jogado por cima dos cacos. Então, uma figura emergiu com esforço. Era a Adriana. Ela cambaleou para fora da abertura, usando o cobertor como proteção. O cabelo estava mais comprido, o rosto pálido, olhos assustados. Estava magra, mas consciente. Viu a luz das viaturas e correu na direção delas, tropeçando. Marisa gritou: Adriana! A filha a reconheceu e correu para os braços da mãe, desabando em soluços. Mãe! Mãe! Estou aqui, meu amor. Estou aqui. Acabou. Você está salva. Do lado de fora, os policiais invadiram a casa com escudos e armas em punho. Encontraram Caio ajoelhado, chorando, as mãos erguidas. Eu salvei ela, gritava. Eu salvei. Vocês não entendem. Foi imobilizado e algemado. Eu estava ensinando. Ela queria ficar. Me amava. Ela não é uma vítima. O delegado Nogueira aproximou-se. Cale a boca, Barreto. Acabou. Você vai responder por cada dia que tirou da vida dela. Caio foi levado à viatura sob gritos de revolta da equipe. Alguns policiais tinham lágrimas nos olhos. Um silêncio pesado caiu sobre todos. Adriana foi envolvida em um cobertor térmico, examinada pelos paramédicos e colocada na ambulância. Marisa permaneceu ao lado dela, segurando sua mão, sem dizer uma palavra. A filha estava viva, e isso era tudo o que importava. As horas seguintes foram uma mistura de socorro, interrogatório e choque. Adriana foi levada ao Hospital Municipal de São Roque de Minas, onde recebeu atendimento médico imediato. Marisa permaneceu com ela o tempo todo, segurando sua mão, tentando manter-se firme. O diagnóstico inicial foi de desnutrição moderada, desidratação leve e anemia. Havia também indícios de isolamento psicológico prolongado, um quadro que, segundo a equipe psiquiátrica, poderia se encaixar na chamada Síndrome de Estocolmo, quando a vítima desenvolve laços afetivos com o agressor. Ela acredita que ele salvou a vida dela, explicou a psicóloga plantonista, Daquesso Helena Prado, que tudo o que fez foi por amor. Isso é comum em cativeiros longos, onde a manipulação emocional é constante e sutil. E ela tem plena consciência do tempo que passou lá? Não exatamente. Para ela, os dias viraram rotina. Estudos, refeições, elogios, controle absoluto. Tudo pareceu justificado. A mente cria defesas para suportar o trauma. Marisa ouvia em silêncio, o coração pesado. Sua filha estivera viva por um ano inteiro, a menos de 30 quilômetros de casa, e ninguém soube, ninguém desconfiou. O mais difícil era aceitar que o sequestrador não era um estranho. Era um professor, um educador, um homem de confiança. Na delegacia, Caio Barreto se recusou a responder à maioria das perguntas. Repetia frases desconexas sobre potencial, revolução no ensino, sistema ultrapassado. Dizia ter salvado Adriana de uma vida medíocre.
Ela queria ficar comigo, repetia. Era um projeto, um experimento. Estávamos alcançando níveis de excelência educacional nunca vistos. Ela estava feliz. Você a sequestrou, disse o delegado Ricardo Nogueira, gravando tudo. A isolou. Mentiu para a família. A manteve sob controle emocional e físico. Isso não é educação, isso é cárcere privado, abuso psicológico, sequestro agravado. Caio sorriu, um sorriso vazio. Vocês nunca vão entender. Os exames periciais na casa revelaram uma rotina rigidamente controlada. Havia cronogramas detalhados colados nas paredes, com horários de estudo, exercícios, alimentação e até momentos de reflexão. O ambiente era esterilizado, sem relógios, sem janelas externas visíveis. Tudo controlado. Foram encontrados cadernos com anotações feitas por Adriana, incluindo redações completas sobre ética, isolamento e disciplina. Os textos misturavam ideias próprias com frases copiadas de livros de autoajuda e discursos do próprio Caio, transcritos quase palavra por palavra. Ele a doutrinou, concluiu o delegado. Fez lavagem cerebral. É como se ela tivesse sido reprogramada. A pulseira rosa, citada no planner, foi encontrada em uma gaveta trancada, junto com outras recompensas, uma fita de cetim, uma tiara, um broche de coruja dourada, todos guardados como troféus. Cada uma era dada após ela atingir metas específicas, disse a perita, como em um sistema de reforço comportamental, quase pavloviano. A polícia também descobriu que Caio usava um software offline para monitorar tudo. O laptop continha planilhas com registros de desempenho, humor e respostas emocionais. Havia até gráficos de evolução. Enquanto isso, Adriana seguia internada, sob observação. A imprensa começava a chegar à cidade, e Marisa teve que lidar com jornalistas, equipes de TV e curiosos. Recusou entrevistas. Queria apenas proteger a filha. No quarto do hospital, Adriana mantinha a voz baixa e o olhar distante. Ele me amava, mãe. Só queria o melhor para mim. Marisa lutou contra o impulso de contestar. Eu sei, filha, mas agora você está em casa, comigo, e vamos sair disso juntas. O caso rapidamente se tornou nacional. Em poucos dias após o resgate de Adriana, repórteres de Belo Horizonte, São Paulo e até Brasília estavam em São Roque de Minas. Manchetes dominaram os noticiários e as redes sociais. Professor mantém aluna em cativeiro por 1 ano. Adolescente sobrevive a cárcere psicológico. Ela queria ficar, diz sequestrador. A repercussão foi imediata. A polícia manteve sigilo sobre alguns detalhes, mas a promotoria estadual confirmou que abriria denúncia formal até o final de agosto. A investigação, classificada como prioridade absoluta, corria sob a liderança do promotor Dr. Rodrigo Fernandes. Trata-se de um crime raro, mas gravíssimo, declarou. Um professor usou sua posição para isolar, controlar e subjugar psicologicamente uma adolescente. A promotoria não deixará dúvidas sobre o caráter manipulador e sistemático desse crime. O réu, Caio Barreto, passou por audiência de custódia em 16 de julho de 2025. De terno escuro, com o semblante calmo, alegou à juíza. Minha metodologia era revolucionária. Ela queria aprender. Foi um projeto, uma escolha mútua. Você manteve uma menor isolada do mundo exterior, rebateu a juíza. Isso não é ensino, é cárcere. Diante da gravidade e da possibilidade de fuga, foi decretada prisão preventiva. Caio foi transferido para a penitenciária de segurança média de Passos, onde aguarda as próximas fases do processo. A defesa de Caio já indicou que tentará caracterizar a relação como educacional não convencional, negando o caráter de sequestro. Alegam que a jovem ficou por escolha e que Caio era um mentor, não um criminoso. Não houve violência, houve afinidade intelectual e consentimento, disse a advogada do réu à imprensa no dia 18 de julho.
A promotoria respondeu de forma dura. Consentimento de uma adolescente de 17 anos, isolada e manipulada. Não tem validade jurídica. Não houve liberdade. Houve controle e abuso, reforçou o Dr. Rodrigo. Adriana segue sob cuidados médicos e psicológicos. Segundo o laudo preliminar do Hospital das Clínicas da UFMG, onde começou a ser acompanhada, há fortes indícios de distorção emocional, submissão e dependência psicoafetiva. Ela ainda acredita que ele a protegeu, explicou a psicóloga Helena Prado, mas já começa a perceber rupturas nesse discurso. A jornada de reconstrução será longa. A perícia digital continua analisando os arquivos do notebook de Caio. Partes de um diário criptografado já foram recuperadas. Trechos revelados à imprensa revelam o tom perturbador. Ela é meu projeto mais puro, potencial absoluto. Dou a ela o que o sistema jamais ofereceria. Removi distrações. O cão era um risco. Agora, há foco. O mundo verá um dia o que criei. Um novo paradigma educacional. Especialistas em criminologia alertam. O caso de Caio não é apenas sobre sequestro. É sobre ideologia, doutrinação e ego em estado extremo. O julgamento ainda não tem data marcada, mas a expectativa da Justiça é realizar as audiências preliminares entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, em Belo Horizonte, onde o caso foi transferido por questões de segurança e neutralidade. Enquanto isso, Adriana tenta retomar sua vida, com sessões diárias de apoio. Marisa evita a imprensa, protege a filha e mantém a esperança de que a justiça não demore a ser feita. A justiça pode ser lenta, mas ela caminha. Você acredita que casos assim devem ter pena máxima? Deixe seu comentário. Desde o resgate, Adriana ainda não havia falado com o pai. Jorge Souza, separado de Marisa há mais de 3 anos, morava em Formiga, a pouco mais de 1 hora de São Roque de Minas. O contato com a filha antes do desaparecimento era esporádico. Visitas marcadas, raras ligações. A distância emocional cresceu com o tempo, até o silêncio absoluto. Após saber que a filha havia sido encontrada viva, Jorge ligou para Marisa 2 dias depois. Como ela está? Viva, fraca, em choque. A voz de Marisa era firme. Ela ainda acha que o Caio queria o bem dela. E ela sabe que eu perguntei por ela. Jorge, ela não fala seu nome desde que saiu daquela casa. Você não estava presente antes. Ela não sente sua falta agora. Silêncio na linha. Eu quero ver minha filha, Marisa. Isso não é sobre o que você quer. É sobre o que ela precisa. E neste momento, ela precisa de estabilidade. Ao longo dos últimos dias, Jorge continuou insistindo em tentar vê-la. Chegou a ir até São Roque de Minas, onde conversou com os médicos e assistentes sociais. A equipe do hospital, no entanto, orientou que qualquer aproximação precisaria ser avaliada pelos psicólogos responsáveis. A prioridade é a saúde emocional de Adriana, explicou a psicóloga responsável, Dracati Helena Prado. Ela ainda está em estado de confusão afetiva. Qualquer reencontro pode reforçar a ideia de abandono ou abrir traumas não resolvidos. Por enquanto, Jorge aguarda. Deixou uma carta com Marisa, pedindo que entregasse a filha quando julgasse apropriado. No envelope, apenas escrito: para minha filha, quando estiver pronta. Marisa não leu a carta. Guardou-a junto ao planner de Adriana, agora mantido em um envelope lacrado, longe dos olhos da filha. Adriana segue em acompanhamento diário com a equipe da UFMG, recebendo visitas de assistentes sociais e da promotoria. Ela ainda apresenta sinais de vínculo emocional com o agressor. Em conversas recentes, chegou a dizer: o professor Caio acreditava em mim como ninguém mais acreditava. Ele não acreditava em você, respondeu a psicóloga com delicadeza. Ele acreditava no controle que tinha sobre você. Enquanto isso, novas denúncias começaram a surgir.
Uma ex-aluna do Colégio Estadual de São Roque enviou uma mensagem anônima à promotoria, relatando que, no ano anterior, Caio havia insistido para que ela fizesse reforço diferenciado em local externo. Ela recusou, mas guardou prints de mensagens insistentes que foram anexadas ao inquérito. Não é uma situação isolada, disse o delegado Ricardo Nogueira. Pode haver um padrão. Estamos abrindo novas frentes de investigação. O Ministério Público confirmou que está colhendo depoimentos de ex-alunas e colegas de profissão de Caio. Há suspeitas de que outras adolescentes também tenham sido assediadas ou alvos de tentativas semelhantes de isolamento. Marisa, por sua vez, permanece ao lado da filha dia e noite. Dorme no sofá ao lado do leito. Cuida das refeições, acompanha todas as sessões. Ela ainda fala como se estivesse em aula, comentou certa noite, com os olhos marejados. Repete palavras dele, frases prontas, como se ele tivesse deixado um roteiro dentro dela, e talvez tenha deixado mesmo. A reviravolta que começou com a denúncia anônima da ex-aluna abriu uma nova frente no caso. A promotoria, que até então tratava o sequestro de Adriana como um caso isolado, passou a considerar a possibilidade de comportamento reincidente por parte de Caio Barreto. O delegado Ricardo Nogueira, que lidera a força-tarefa desde o desaparecimento de Adriana, confirmou em entrevista que mais 2 ex-alunas procuraram a delegacia nos últimos dias. Ambas relataram abordagens sutis, mas constantes, com convites para mentoria especial e acompanhamento exclusivo fora do horário escolar. Uma delas chegou a aceitar 2 sessões, mas se afastou ao notar comentários inapropriados. As jovens, hoje com 18 e 19 anos, estudaram com Caio entre 2021 e 2023. Uma delas entregou um caderno com anotações feitas à época, em que registrava frases como: "Ele disse que eu sou aluna, acima do padrão da escola, e que podia me transformar em algo maior." Essas declarações, até então vistas como elogios acadêmicos, hoje ganham contornos suspeitos. A linguagem dele é sempre focada em despertar potencial, mas associada ao isolamento, sigilo e recompensa, explicou o perito linguístico da Polícia Civil, Dr. Henrique Valença. É um discurso manipulador, travestido de excelência. A equipe de tecnologia forense segue analisando os dispositivos de Caio. Até agora, já foram acessados 3 notebooks, 2 HDs externos, um pendrive criptografado e uma pasta com rascunhos manuscritos encontrados na casa onde Adriana foi mantida. Entre os arquivos recuperados de um HD antigo, constava um PDF intitulado Projeto Aurora. O documento tinha 74 páginas e descrevia, em tom acadêmico, uma proposta de formação de excelência emocional e intelectual em ambiente controlado e silencioso, fora da influência destrutiva da escola tradicional. O que ele chamava de ambiente controlado era, na prática, um cativeiro, disse o promotor Rodrigo Fernandes. E não se trata de delírio. É um projeto escrito com frieza, usando termos científicos e estatísticas inventadas e até simulações de cronogramas semanais. O PDF também incluía quadros de metas, semanas com ciclos de leitura obrigatória, escrita dirigida, sessões de reflexão orientada e premiações simbólicas por submissão disciplinada. Um modelo que se encaixa exatamente na rotina vivida por Adriana. A descoberta fortalece a acusação de premeditação. Ele planejou, por anos, disse o delegado. Esperou a vítima certa, criou um método. Não foi um surto, foi projeto. As investigações também se voltam agora para colegas de trabalho e gestores escolares. A pergunta mais incômoda surgiu entre os próprios professores da rede. Alguém sabia e se calou? O diretor da escola estadual, em entrevista, disse: não havia qualquer registro formal de má conduta, mas talvez tenha havido silêncio.
Talvez tenhamos ignorado os sinais porque não eram óbvios. Porque víamos um professor dedicado, não um predador disfarçado. No hospital, Marisa foi informada sobre os novos desdobramentos. Preferiu não comentar à imprensa, mas em conversa privada com os psicólogos, disse: ele nunca pensou só na Adriana. Ela foi a que ele conseguiu controlar. E se ninguém tivesse achado o cachorro, quantas outras ele já vinha sondando? A escola estadual Coronel Antônio da Cunha, em São Roque de Minas, era conhecida por seu desempenho modesto, mas constante. Salas simples, professores dedicados, alunos de várias zonas rurais da região. Nada ali sugeria que um escândalo nacional estaria prestes a emergir entre suas paredes. Foi ali que Adriana cursou o primeiro e o segundo ano do ensino médio. Foi ali também que o professor Caio Barreto começou a dar aulas em 2021, após ser transferido de uma escola em Passos. Seu currículo chamava a atenção: mestrado em Biologia Educacional, cursos em Neurodidática e Psicologia da Aprendizagem. Era articulado, carismático e tinha o respeito dos colegas. Ele era o tipo de professor que os alunos admiravam, disse a professora Letícia em depoimento recente. Fazia aulas práticas, levava microscópios, incentivava debates. Era diferente, parecia moderno. Nos murais da escola ainda havia cartazes com frases motivacionais assinadas por ele. A mente disciplinada conquista o impossível. O silêncio é a mãe do foco. Quando o mundo não entender você, avance. Essas frases, que antes pareciam inofensivas, hoje ecoavam com outro peso. O mesmo vocabulário usado no porão onde Adriana fora mantida. Ele sempre falava sobre alunos fora da curva, lembrou um dos colegas de trabalho. Dizia que o sistema deixava esses alunos de lado e que ele queria resgatar talentos. A gente achava que era só dedicação. Uma sindicância interna foi aberta pela Secretaria Estadual de Educação para apurar eventuais negligências da direção da escola. Os registros eletrônicos mostraram que Caio costumava reservar a sala de ciências nos horários vagos, especialmente às segundas e quartas. Alguns registros também indicavam permanência dele no prédio após o horário regular, mas isso nunca foi contestado. Era um professor que se envolvia, justificou o diretor, em nota. Nunca levantou suspeitas. Talvez tenhamos naturalizado o excesso. Alunos que passaram por ele relataram que Caio sabia identificar fragilidades com precisão. Ele olhava no olho e dizia: "Você tem algo especial", contou uma ex-aluna. Quando vinha dele, parecia verdade. Nos armários da escola, durante vistoria feita com autorização judicial, a polícia encontrou documentos esquecidos em uma gaveta trancada na antiga sala do professor. Entre eles, uma pasta azul com rascunhos de atividades, cópias de bilhetes assinados por ele e uma lista manuscrita com nomes de alunas ao lado de palavras como introvertida, potencial, resposta positiva e mãe ausente. É como se ele estivesse mapeando vulnerabilidades, disse o perito forense, perfilando quem poderia ser mais facilmente manipulada. A escola foi fechada temporariamente para avaliação psicológica de alunos e professores. Um grupo especializado de psicopedagogos e assistentes sociais iniciou rodas de conversa com os estudantes para identificar possíveis vítimas indiretas ou silenciosas. Adriana ainda não havia sido levada até o local. Os médicos achavam que o retorno precoce ao cenário onde tudo começou poderia ser traumático demais. Mas Marisa sabia que, um dia, isso seria inevitável. Ela vai precisar enfrentar tudo isso, disse a uma das psicólogas. Mas não agora. Primeiro, ela precisa lembrar quem era antes dele. A história de Adriana dominou o noticiário nacional nas últimas 2 semanas. Desde que foi resgatada, o país passou a discutir de forma intensa temas que por muito tempo ficaram à margem.
manipulação emocional, sequestros não violentos, falhas no sistema educacional e a responsabilidade de instituições públicas diante de sinais silenciosos. Programas de TV, podcasts, painéis universitários. O nome Adriana Souza virou símbolo de sobrevivência e também de alerta. No dia 19 de julho de 2025, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados em Brasília convocou uma audiência pública para discutir o caso. Estiveram presentes promotores, psicólogos, especialistas em pedagogia, representantes do Ministério da Educação e vítimas de situações semelhantes, que agora começavam a se manifestar. O deputado Rafael Lemos, presidente da comissão, abriu a sessão dizendo: "O caso de São Roque de Minas é um marco doloroso. Mostra que precisamos rever urgentemente os mecanismos de proteção nas escolas, a formação emocional de educadores e o acompanhamento psicológico dos estudantes." O agressor usava a sala de aula como ferramenta de isolamento. Isso é inaceitável. Durante a sessão, foi apresentado um projeto de lei batizado informalmente de Lei Adriana, que prevê obrigatoriedade de formação em ética emocional para todos os professores da rede pública e privada, criação de núcleos permanentes de acompanhamento psicológico nas escolas estaduais, fiscalização digital de condutas impróprias por meio de canais anônimos de denúncia, com protocolos padronizados, reavaliação dos critérios para aulas extracurriculares ministradas por apenas um docente, sem supervisão. O projeto está em fase de análise jurídica, mas já recebeu apoio de diversas bancadas. Enquanto isso, movimentos sociais organizaram vigílias em frente às escolas de várias cidades. Em Belo Horizonte, mais de 400 pessoas acenderam velas em frente ao Palácio da Liberdade em homenagem a jovens vítimas de abuso psicológico. Algumas seguravam cartazes com frases como: "Ensinar não é isolar. Mentoria não é controle. Ninguém ensina sob cárcere." Adriana, ainda internada, não sabe da repercussão exata. Os médicos e sua mãe optaram por limitar seu acesso à internet e às notícias. Seu foco, neste momento, é apenas recuperar-se. Marisa, por outro lado, tem lido tudo, em silêncio, noite após noite, sentada ao lado da filha dormindo. "Quando ela estiver pronta, eu vou contar tudo", disse a psicóloga Helena Prado. "Ela precisa saber que não está sozinha, que o Brasil inteiro ouviu a voz dela. O caso agora se desdobra em várias frentes. A perícia ainda analisa os arquivos digitais completos. A promotoria estuda denunciar o acusado por formação de estrutura de manipulação em série. Outras supostas vítimas ainda estão sendo localizadas. E, sobretudo, especialistas começam a olhar com mais atenção para as escolas, não como cenário de heróis e vilões, mas como um ambiente onde o psicológico também precisa ser protegido com o mesmo cuidado dado ao físico. O nome de Adriana continuará estampado por algum tempo, mas o maior legado talvez não esteja nas manchetes. Está na transformação social que começa a tomar forma, a partir de uma história que nunca deveria ter acontecido. Toda dor precisa encontrar sentido. E você? Acha que a Lei Adriana deve ser aprovada? Comente sua opinião, compartilhe este último capítulo e mantenha viva essa conversa. Que a história dela proteja outras antes que seja tarde.